Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As Parábolas de Jesus, parte 3. O texto bíblico, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 ao 30. E propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto seus empregados dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os empregados então disseram ao Senhor: Não semeaste a boa semente no teu campo? Por que razão agora aparece junto o joio? E o Senhor lhes disse: Foi o inimigo quem fez isto. E os empregados lhe disseram: Queres que arranquemos o joio do meio do trigo? E o Senhor respondeu: Não, para que não aconteça que, ao arrancar o joio, arranqueis junto também o trigo com ele. Deixai que ambos cresçam juntos até a colheita. Então, chegada a ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para serem queimados, e o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nos versículos de 36 ao 43, atendendo ao pedido dos discípulos, o próprio Senhor Jesus explica o significado da parábola do joio misturado com o trigo, dizendo-lhes: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes, e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A história do joio e do trigo é uma pequena parábola contada por Jesus, mas de enorme significado. Ele mesmo, Jesus, atendendo ao pedido dos seus discípulos, explica o significado da parábola. Portanto, o próprio Senhor explicou com clareza cada detalhe do que acontece na sociedade e no mundo. As palavras de Jesus são claras, de modo que todas as pessoas, sem exceção, são capazes de compreender tudo o que Jesus disse. E não é por acaso que a parábola do trigo e do joio foi contada por Jesus logo em seguida à parábola do semeador. Atentem-se para o fato de que, após mostrar a semelhança entre o reino dos céus e os que buscam e o acolhem, com as sementes lançadas no solo pelo semeador, Jesus adverte, dizendo as seguintes palavras: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 9. Aqui também, logo após ter dito que o reino dos céus se assemelha à boa semente que um homem semeou em seu campo, e enquanto os seus empregados descansavam e dormiam, o inimigo veio sorrateiramente e plantou o joio junto do trigo. Isto é uma espécie de trigo venenoso, mas muito parecido com o trigo bom e comestível. E não é por acaso que logo após dizer isso, Jesus também faz a mesma advertência que fez antes, dizendo a mesma coisa: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 43. Ou seja, nas duas parábolas, a do semeador e a do trigo e do joio, Jesus deixa claro que todos somos livres para acolher ou não a sua palavra de ensinamento. E acolhendo esta palavra, temos liberdade de produzir ou não os frutos que alimentam e fornecem vida para nós próprios e para a sociedade no seu todo. Assim, se a sociedade vai mal, se existe violência, desrespeito, interesses pessoais acima dos interesses coletivos,
Se existe confusão, falta de entendimento entre as pessoas, se existe injustiças, corrupção, terrorismo e guerras que provocam dor e morte, todo esse desastre só existe porque os seres humanos, individualmente, deixou-se e deixa constantemente iludir-se pelo inimigo de Deus e da humanidade e continua caindo na armadilha do diabo, que desde o princípio, ainda no paraíso terrestre, enganou nossos primeiros ancestrais, dizendo: não morrereis, mas sereis iguais a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5. Assim age o inimigo, enganando, iludindo, mentindo e trapaceando, levando os seres humanos ao caos da Torre de Babel em que nossa sociedade se encontra. Semeando joio no meio do trigo, o diabo segue plantando a semente do desrespeito, da discórdia, do desamor, da agressão que causa dor e morte. E segue impedindo que a multidão deixe de seguir o ensino de Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A advertência de Jesus, feita há 2000 anos, continua sempre atual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diante desta parábola que ouvimos, a pergunta que fazemos hoje é: que tipo de semente estou permitindo ser plantada no terreno do meu coração, no terreno do coração dos meus filhos, da minha casa, do meu lar, da minha família? Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.